Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 4 da apostila 2, né? Continuando falar da região que a gente está abordando na apostila, né? Que é o Centro-Sul. E no capítulo 4 ele vai falar de Minas Gerais, Espírito Santo, região Sul e Centro-Oeste, né? Então no capítulo 3, né, ele falou um pouco mais de São Paulo e Rio de Janeiro, da megalópole brasileira, das regiões metropolitanas, né? Que compõe a megalópole, deu a abordagem mais geral do Centro-Sul, né, do meio ambiente também, falou um pouco. E no capítulo 4 ele vai falar, abordar um pouco dos outros estados que vão ter uma finalidade um pouco diferente, né, da região mais industrializada da megalópole. Esses estados aqui, né, do Centro-Sul, Minas, Espírito Santo, Sul e Centro-Oeste, eles têm uma finalidade um pouco mais relativa às commodities, né, na questão dos minérios e principalmente a questão da agricultura. E na aula de hoje a gente vai falar de dois estados aí bastante importantes também do Centro-Sul, que é a Minas Gerais e o Espírito Santo. Então abra a apostila de vocês na página 28. A gente vai fazer a leitura aí, né? Primeiro, Minas Gerais. Com 20 milhões de habitantes, o estado de Minas Gerais é o segundo mais populoso do Brasil. Devido à sua grande diversidade interna, Minas pode ser dividida em sub-regiões. A porção central do estado, a região que engloba a região de Belo Horizonte, o quadrilátero ferrífero e o Vale do Aço, e as cidades históricas mineiras. A região metropolitana de Belo Horizonte, a terceira maior do país, com 4,5 milhões de habitantes e com importante atividade industrial. A área metropolitana inclui cidades como Betim, que se destaca na produção de automóveis pela presença das fábricas da Fiat. No município de Contagem destaca-se o setor petroquímico. Então aqui, galera, o mapa de Minas Gerais ele está dividido em três sub-regiões. Sub-região A, que é a região de Belo Horizonte e Vale do Aço, que é muito voltada para a parte de industrialização e também a parte lá do aço, né, da indústria do aço, da indústria siderúrgica, principalmente ligado ao Vale do Rio Doce. O sul de Minas, né, B, então turismo, agricultura, né, um pouco de industrialização também. E o Triângulo Mineiro na parte C, que é muito voltado para a questão agrícola e pecuária. Então essas são as três principais sub-regiões do, do estado de Minas Gerais. Aqui vocês veem uma linha divisória aqui, que é o limite com a região Nordeste, porque lembra quando eu falei lá nas primeiras aulas que essa sub-região, esse tipo de regionalização que a gente está trabalhando, as macro-regiões geoeconômicas não levam necessariamente em conta a divisão exata dos estados, né? Tanto que a região norte de Minas ela está colocada dentro do Nordeste porque ela tem uma economia e uma questão social muito mais voltada com o Nordeste do que com o Centro-Sul, ok? Então, continuando aqui, falando de Minas. A porção central do estado também conta com quadrilátero ferrífero, área de atuação das mineradoras, como a liderança da Vale, né, a Companhia Vale do Rio Doce, na exploração de ferro e manganês. As jazidas minerais metálicos incentivaram o desenvolvimento industrial na região metropolitana do Vale do Aço. Destacam-se as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, como a Usiminas, localizada no município de Ipatinga. Então, Minas Gerais, como diz o nome do estado, né, são as Minas Gerais, ela tem essa tradição mineradora desde lá do período colonial do Brasil. Começou com ouro e hoje ele é todo voltado com a exploração do minério de ferro, desde a sua extração mesmo, né, até a fabricação do aço, né, nas indústrias siderúrgicas. Então, a Companhia Vale do Rio Doce ela tem uma atuação importante aí no estado de Minas Gerais, assim como as indústrias siderúrgicas também, como é citado a Usiminas aí em Ipatinga. Então essa é uma outra atividade importante da economia mineira. O turismo associado ao patrimônio histórico é importante em diversas cidades mineiras, como Ouro Preto, Tiradentes, Mariana e Diamantina. Muitas dessas cidades surgiram com o advento do ciclo do ouro no século XVIII. Então, essas cidades aí citadas, Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, tiveram uma importante desenvolvimento na época do ciclo do ouro, né? Hoje, com o fim, né, da questão do ouro nas Minas Gerais, elas são um importante centro turístico do estado, né?
por causa das edificações e da arquitetura do período colonial. Então, essas são algumas regiões aí de Minas Gerais que merecem destaque. Também tem o Triângulo Mineiro, né, que é uma das sub-regiões mais ricas de Minas Gerais. Apresenta um agronegócio moderno. Né? Os principais cidades do Triângulo são Uberlândia, Uberaba, Araguari, Araxá e Patos de Minas. A pecuária bovina e de corte apresenta um plantel formado por diversas raças, Nelore, Gir, Zebu, e conta com importantes frigoríficos. A produção leiteira também é crescente. Então, no Triângulo Mineiro, nessa área aqui, ó, divisa com São Paulo, o agronegócio é o que vai representar uma forte economia, né, nessa região. Além do Triângulo Mineiro, do Quadrato Ferrífero e de Belo Horizonte, também o sul de Minas e a Zona da Mata merece um destaque, com cidades, municípios como Juiz de Fora, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Trata-se de uma tradicional região de pecuária leiteira que abastece a indústria de laticínios, leite, queijos e iogurtes, principalmente para o mercado interno brasileiro. Destacam-se também a exploração de bauxita, minério de alumínio, e o sul de Minas e o Triângulo destacam os centros turísticos em razão da presença de estâncias climáticas e hidrominerais, como Poços de Caldas e Araxá. Então vocês estão vendo, pessoal, resumidamente, que Minas Gerais é um estado bastante diversificado, né, na sua economia. Vai estar presente a agricultura, a mineração, a indústria, o turismo. Né? Então é um estado muito importante dentro desse contexto aí da região Centro-Sul. Outro estado que vai ter uma importância interessante também é o estado do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele tem 3,9 milhões de habitantes e grande parte da população concentra na região metropolitana de Vitória, que é a sua capital. E engloba também as cidades de Vila Velha, Cariacica e Serra. Né? Um destaque importante do Espírito Santo é justamente a presença aí do Porto de Tubarão, que é responsável por grande parte das exportações brasileiras, principalmente o minério de ferro. Então, Minas Gerais não tem saída para o mar. Então, o minério de ferro que é exportado para outros países, ele precisa ser escoado a partir do Porto de Tubarão no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai ter esse destaque logístico aí, né? Além de ter uma indústria siderúrgica também interessante, um turismo, mas ele vai se destacar principalmente pela questão logística de retirada desse minério de ferro de Minas Gerais e exportação para o restante do mundo. Tá certo? Então, sétimo ano, a gente fica por aqui com esses dois estados. Nas próximas aulas eu vou continuar falando aí da região Centro-Sul, mas a aula de hoje eu vou finalizar por aqui. Deixo para vocês duas questões para vocês responderem. Né? A 1, cite 3 sub-regiões de Minas Gerais e um aspecto econômico de cada uma delas. Bem tranquilo, tá bem exemplificado aí no texto. E deixo também a questão 3. Qual a importância dos portos do Espírito Santo no comércio exterior do Brasil? Certo? Então vou deixar a questão 1 e 3 para vocês responderem aí nessa semana. Então é isso, sétimo ano. Qualquer dúvida, estamos nos grupos de WhatsApp, né? Mandem as dúvidas lá. E ficamos por aqui e até a próxima.